ajudei homens de várias idades a deixar de ser precoce. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê que o método que eu criei vem ajudando homens de várias idades a ter um desempenho melhor na hora H e durar o tempo que quer, sem utilizar nenhum tipo de medicamento, somente com métodos e técnicas. E para quem eu criei esse treinamento? Esse treinamento é para homens casados que não conseguem satisfazer sua parceira na hora H, é para homens solteiros que não conseguem ficar mais de 1 minuto com sua parceira, e também é para aqueles homens que não é precoce, mas que quer melhorar o seu desempenho na hora H, ou seja, durar o tempo que quer. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Pablo Rodrigues, e com esse método sujeito viril, eu venho ajudando homens casados e solteiros a deixar de ser precoce. Eu sofri com o problema, eu vivi isso na pele, e tudo iniciou na minha adolescência, quando uma amiga me chamou para ir na sua casa, e ela me falou que estava sozinha. E pensa num cara que ficou ansioso. Pois é, o nervosismo tomava conta de mim, afinal eu imaginava que seria a minha primeira vez. E assim, eu cheguei na casa dela e quando eu vi ela na minha frente, foi aí que o nervosismo foi maior ainda. Mas o pior ainda estava por vir, gente. Quando eu entrei na casa dela, logo ela trancou a porta e partiu pra cima de mim. E foi tirando a roupa. Só dela esfregar em mim, foi aí a coisa já estava feita. Pronto, eu já tinha ido. O meu constrangimento foi gigantesco, foi muita vergonha. Foi mais de 1 turbilhão de sentimentos envolvidos. Eu fiquei tão nervoso que eu não conseguia nem tentar me aproximar dela. Eu nem tentei uma próxima vez. A minha vontade era de enfiar para dentro de um quarto, enfiar minha cabeça no buraco e nunca mais sair. E essa foi minha primeira vez, foi um desastre. Começava ali a minha insegurança. Fiquei um bom tempo sem me relacionar com ninguém. Por medo, eu comecei a pesquisar coisas sobre o assunto para ver se eu conseguia durar mais. Alguns meses se passaram até que eu comecei a conversar com uma menina que estudava numa sala em frente à minha. A gente começou a ficar e eu pensava que já estava entendido do assunto. Pensava que eu já estava preparado, mas foi aí que eu me enganei. A minha ansiedade era muito grande. Mas eu fui lá ver ela, todo entendido, achando que já estava preparado. E adivinha o que aconteceu? O mesmo filme se repetiu. Antes mesmo de eu colocar a camisinha, eu já tinha ido. E o resultado foi o mesmo da minha primeira vez. A minha vontade era de chorar, gente. Eu fiquei desesperado. Ela foi muito compreensiva comigo, mas foi nítida a decepção dela. E eu comecei a entrar em depressão, comecei a ficar triste, chateado. Eu não sabia quem procurar, eu não sabia o que fazer. E foi aí que o meu desespero foi tão grande que eu tomei coragem e conversei com o meu pai em relação ao assunto. E ele viu que o meu desespero era grande, então ele decidiu marcar uma consulta para mim com um médico urologista. E o meu pensamento era: pronto, agora todo mundo vai saber que eu não duro nem 30 segundos. Mas mesmo assim eu fui ao médico e a gente conversou e ele me perguntou se eu era uma pessoa ansiosa. E eu disse que sim. Então ele decidiu me passar um remédio para ansiedade, um ansiolítico. E eu comecei a fazer o uso e na masturbação eu já via que estava diferente, que eu estava tendo dificuldade para ejacular. E aí eu comecei a sentir confiança para tentar novamente. E eu comecei a conversar com uma menina que eu tinha conhecido numa festa de exposição. E depois de algumas semanas que a gente estava se vendo e ficando, a gente foi para o motel e eu consegui durar um bom tempo. Não foi aquela coisa que se diga, nossa, mas eu consegui durar cerca de 5 minutos. E eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha durado esse tempo e eu vi que o remédio estava dando certo. E eu continuei o tratamento, porém eu fiquei imaginando, será que eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida? E as consultas eram caras e como eu estava confiante, eu comecei a parar de tomar remédio. Porque eu achava que o meu problema já estava resolvido. E quando eu parei de tomar o medicamento, o meu problema estava de volta. Vocês têm noção o que é isso? Foi assustador, eu tava com o problema de volta, eu não tratei o problema, eu só remediei ele. E eu fiquei pensando, será que eu vou ter que usar remédio pro resto da vida? E eu resolvi ler a bula do remédio e vi que estava tomando de verdade. Era um antidepressivo, um calmante. Eu era frentista e trabalhava à noite, como o movimento era menor nesse horário, eu tinha muito tempo. E virava à noite lendo artigos falando sobre o assunto. Até que encontrei um artigo falando sobre um médico americano chamado Arnold Kejel. E esse artigo fez muito sentido para mim. E agora você vai começar a entender porque o meu método é tão eficiente e porque ele dá certo. E como eu venho ajudando homens de várias idades a deixar de ser precoce. E o que eu vi de tão especial nesse artigo? Assim que eu abri o link, nele falava homens deixando de ser precoces com esse método. E qual é o método? Arnold Kejel, o médico americano, desenvolveu um método para tratar mulheres que sofrem de incontinência urinária, que é aquela doença que a mulher urina sem perceber. E descobriu que esse mesmo músculo que segura a urina, ele é capaz de segurar a ejaculação. Isso mesmo.
Na hora eu pensei, pronto, vou trabalhar esse músculo e vou conseguir segurar a minha ejaculação assim como eu consigo segurar a urina. E na teoria é isso, porém na prática é diferente. Você não consegue esse mesmo resultado, a não ser que você pratique. E foi isso que aconteceu. Ao ver esse método, eu pensei que meu problema estava resolvido, que eu não ia sofrer mais com o problema. E eu vi que somente esse método não me traria resultados, porque por mais que eu identificasse e fortalecesse o músculo, eu precisaria aprender a utilizar ele. E eu comecei a pesquisar como controlar minha ansiedade, que é o causador raiz do problema. E eu li um livro falando sobre o tema, com métodos e técnicas para controlar a ansiedade. O nome do livro é Como Controlar e Vencer a Ansiedade. E comecei a praticar e aliar isso com a técnica do músculo. E coloquei em prática na masturbação e fui agregando outros métodos, como contagem regressiva, respiração profunda, que é muito importante. Então eu percebi que, embora o músculo peniano era importante, existia a forma correta de você usar ele. E a respiração entraria ajudando no controle da ansiedade. Então eu juntei essas técnicas e comecei a treinar elas na masturbação. E eu comecei a durar mais tempo e eu estava conseguindo retardar minha ejaculação com esses métodos. Outra coisa que eu aprendi na prática foi que não adianta você identificar, você fortalecer o músculo peniano, se você não souber utilizá-lo. Mas espera aí, eu vou te ensinar da forma correta como você vai colocar em prática tudo que eu vou te ensinar. Vai ser na masturbação. E você vai ver que é possível você segurar a sua ejaculação assim como você consegue segurar a urina. Mas para isso você tem que se conhecer. Isso você vai aprender com métodos que eu vou te ensinar, que eu vou te ajudar. Você se torna imbatível quando você aprende os métodos. Você dura o tempo que quiser, porque você vai treinar os métodos. Você viu porque a eficácia do meu método é tão alta? São 3 pilares. Músculo peniano, onde você vai conseguir segurar a sua ejaculação, assim como segura a urina. Técnica do controle da ansiedade, que é o causador raiz desse problema, com técnica de respiração para você utilizar antes do sexo e durante o sexo, que vai te ajudar a durar mais. E a masturbação, onde você vai colocar todos os métodos que eu vou te ensinar em prática para você não falhar. Sabe como você vai ter sucesso? Eu criei um vídeo chamado Na Prática, onde eu ensino como você vai agir na hora do ato, o que você vai fazer quando a vontade de gozar vier, como você vai agir, como você vai fazer essa vontade passar sem que ela perceba. Isso tudo eu vou te ensinar no passo a passo com o vídeo Na Prática. E tem mais, minha garantia normal é de 7 dias, porém eu confio tanto no meu método que eu irei dar 30 dias de garantia. E eu te garanto que dentro de 30 dias você vai deixar de ser precoce. Caso isso não aconteça, eu devolverei 100% do seu dinheiro de volta. Ou seja, você deixa de ser precoce ou você recebe o seu dinheiro de volta. Clique aqui no Saiba Mais para aderir ao treinamento hoje mesmo e conquistar o seu acesso.